Muito bem, passar aí, né? Potencial elétrico, né? A gente está na parte 2 ou 3, eu não me lembro, acho que eu perdi a conta aí. Eu não tenho slide de coisas e tarefas, nem de fluxo, né? Porque a gente já sabe o que está acontecendo, né? A gente está com o material tá no YouTube, os três semanais estão abertos, a avaliação é semana que vem, na terça-feira eu abro ela, fecho na sexta-feira, então isso é um volume bastante grande de trabalho. Eu vou estar prosseguindo em potencial elétrico, para fechar potencial elétrico. Agora a gente deixou uma questão em aberto na última aula. E a gente deve começar a capacitância, tá? É, os dois assuntos se complementam, então a transição não é tão clara assim, né? Mas a gente vai ver aqui. Muito bem. Só lembrando aí o quadrado de relação eletrostática aplicados ao campo elétrico de Coulomb, quer dizer, o campo elétrico de uma única carga, tá? É esse aqui. Através desse quadrado, você pode, a partir do campo elétrico, calcular a força sobre uma carga teste, pode calcular o trabalho realizado sobre uma carga teste ao se deslocar a uma certa distância, ok? Utilizando o que? A expressão para energia potencial, ou seja, o trabalho, é igual a menos a variação de energia potencial. Então, se você tem energia potencial, você pode avaliar em um ponto, avaliar em outro, fazer a diferença, aí você muda o sinal, vai ter o trabalho realizado. Você pode também obter o potencial elétrico em qualquer posição. Com o potencial elétrico, dá até para calcular o campo elétrico. Né? Tudo isso aqui é possível você utilizar as relações aqui para andar de um quadrado, de uma descrição para outra. Para ver como é que isso fica, tá? Aí são os itens que a gente já passou, simplesmente que a energia potencial vai a zero no infinito e o potencial tem referência zero também para o infinito. Isso é a convenção, é falar que o zero é lá no infinito. Então, quer dizer que a ponta de prova da porta-com do multímetro está no aterramento, e você está usando a outra ponta de prova para fazer medidas no laboratório. Então, tudo em relação ao zero. A questão colocada na última aula, no finalzinho, considere uma carga Q de 25 nanocoulombs fixa na origem, os eixos coordenados. Tá? Então, é com esse exemplo aqui que eu vou explorar esses quadrados aqui, esse quadrado de eletrostática voltado ao campo de Coulomb. Em aulas passadas, eu já fiz essa mesma questão, mas voltada ao campo elétrico uniforme. Nós só vamos abordar essas duas situações, a gente não vai abordar outra situação. Então, eu agora tenho um mouse, tá? Então, é a mesma sequência A, B, C, D e E. Basicamente, você vai ter o seguinte: uma carga tem uma certa posição, aí pede-se calcule o campo elétrico em outra posição. Então, essa é a aplicação dessa equação aqui da esquerda, embaixo. Depois pede-se a diferença de potencial entre dois pontos, ok? Então, aí você vai ter a diferença de potencial entre dois pontos. A variação da energia potencial quando essa carga Q, tá, sai de P até S. E a velocidade da carga quando ela passa por S. A força sobre uma carga teste localizada em P e depois em S. Qual é o objetivo aqui? Eu obtenho o campo elétrico em uma posição, com ele eu calculo a diferença de potencial entre dois pontos. Depois eu vejo a variação da energia potencial quando essa carga sai de P para S. Então eu vou usar justamente o item anterior. Como ela teve uma variação de energia potencial, se essa energia potencial é transformada em energia cinética, ela vai ganhar movimento, ok? E por isso eu vou querer a força sobre a carga teste, né, colocada em diferentes pontos para mostrar que a força não é constante. Essa é a grande diferença entre esse exemplo e o exemplo da semana passada, que falei do campo elétrico uniforme. Muito bem. Então vamos lá. Quando pede assim, calcule o campo elétrico, basicamente eu pego aquela expressão ali e avalio ela no ponto P. O ponto P está localizado a 2 centímetros, tá vendo? Então, considere uma carga Q fixa na origem dos eixos, então está lá na origem. E o ponto P está ao longo do eixo X, tá? A 2 centímetros da carga Q. Então, eu já tenho aqui toda a informação que eu preciso para fazer a conta. Eu vou substituir, então. Eu já sei que o campo elétrico, porque é uma carga positiva, né? Então, o campo está ao longo do eixo X, na direção justamente do eixo X, tá? X positivo.
Substituindo os valores, esse K é 9 vezes 10 a nona, está aqui o valor. O Q tem esse valor aqui, 25 vezes 10 a menos 9, porque nanocúlon é menos 9. A distância é 2 centímetros, então 2 vezes 10 a menos 2 metros. Tem a potência aqui ao quadrado, né, da distância. E aí, fazendo a conta, eu tenho como resultado 5,62 vezes 10 a quinta. Aí você pode botar como unidade ou Newton por Coulomb ou Volt por metro. Tá? Então é esse tipo de questão aqui que eu vou estar cobrando de você justamente na sua avaliação. Muito bem, guardei o valor. Agora pede-se, calcule a diferença de potencial entre S e P. S é o ponto O localizado a 3 centímetros, mas ao longo do eixo X. Então eu tenho dois pontos. Eu tenho três, né? Na verdade, a carga fonte na origem. Eu posso até te mostrar aqui, acho que fica mais fácil. O desenho básico é esse aqui, ó. Então, eu tenho uma carga fonte na origem, então os eixos coordenados, eixo X, eixo Y. Imagine aí duas linhas retas perpendiculares uma à outra. E bem na origem aqui eu tenho uma carga fonte. Eu boto um Q maiúsculo aqui para lembrar que ela é uma carga fonte. Aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y. Então, eu tenho um ponto aqui localizado a uma distância de 2 centímetros. Eu vou chamar esse aqui do ponto P. Eu tenho outro ponto mais adiante a uma distância de 3 centímetros. Eu chamo esse aqui de S. Então, primeiramente, a gente pediu o campo elétrico aqui em P. Então, eu vou obter o campo elétrico em P. Depois, eu quero a diferença potencial entre P e S. Depois, eu vou imaginar que tem uma carga teste. Vou botar aqui uma pequena carga teste, Q0. Vou botar uma corzinha diferente para ela ficar mais animada. Vou botar uma pequena carga teste aqui. E eu vou ver o que acontece com ela quando ela vai de P para S. Se você lembrar bem, essa carga aqui, ela tem um potencial elétrico. Então, o potencial dela é assim, se você pensar V em relação a X, a carga está na origem, né? O potencial dela vai descendo assim. Então, se você considera P e considera S, você vê aqui que é uma descida de ladeira, ó. Então, uma bolinha que eu bote aqui, deixa eu botar uma cor diferente, porque isso aqui não é a carga, mas é só uma bolinha. Se eu botar uma bolinha aqui, ela vai rolar a ladeira abaixo espontaneamente. No que ela rola espontaneamente, a gente pode imaginar que a carga teste que estava aqui, ó, anda junto até aqui com ela, como se fosse a sombra, ok? Então, você vê o seguinte, eu consigo, aqui minha carga fonte, né? Eu consigo imaginar potencial elétrico como se fosse um relevo. É isso que é a grande coisa do potencial. Você imaginar ele como mais alto ou mais baixo. Potencial é mais alto perto da carga positiva, mais baixo longe dela. Isso quer dizer, então, que se eu boto uma carga positiva no ponto P, positivo positivo vai ter repulsão, então ela se empurra para a direita. Ela vai espontaneamente para S. O reforço disso vem em entender potencial. O potencial está aqui, ó, é uma ladeira descendo. Aí eu imagino, olha, se fosse uma montanha-russa, tivesse um carrinho aqui em laranja, o que aconteceria com esse carrinho? Ele iria espontaneamente para um lugar mais baixo. Então, potencial ajuda a imaginar, né, o que acontece com a carga. Claro que eu sei que positivo repele positivo e essa carga vai para a direita, tá? De P para S. Bem, então o primeiro ponto foi calcule o campo elétrico. Então, justamente a gente calculou o campo elétrico aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui da frente. Muito bem. Então, eu tenho aqui
O campo elétrico, aí o símbolo de campo elétrico é um E com um vetorzinho, avaliado no ponto P, vai ser K vezes Q sobre a distância da origem até o ponto P, elevado ao quadrado, vezes o versor da direção, né? Então, como a gente viu, dá esse valor aqui. Se eu quero o potencial, a diferença de potencial entre P e S, lembre que potencial ocorre em lugar do espaço, tá? Então, basicamente, você tem o seguinte: o potencial em P vai ser igual a K vezes a carga Q, que é essa aqui, que é a carga fonte, dividido pela distância entre a carga fonte e o ponto P. Muito bem, sabe que isso é 2 centímetros. Substituindo os valores, eu tenho K é 9 vezes 10 a nona, o Q é 25 vezes 10 a menos 9. A distância que a gente falou era 2 centímetros, né? Então 2 vezes 10 a menos 2 metros. E fazendo a conta, isso vai dar 11,2 vezes 10 a terceira volts. Ou você pode chamar de quilovolt também. Às vezes acontece, as pessoas chamam de quilovolt. Agora, eu quero o potencial em S. Então, a gente quer a diferença de potencial entre P e S. A gente calcula o potencial em P, calcula o potencial em S e faz a diferença. Então, o potencial em S é calculado de forma muito similar, né? O K é igual, o Q é igual. O que muda é a distância, né? Porque o S está mais longe da carga fonte, ela está longe por 3 centímetros. Então, substituindo os valores e fazendo a conta, eu tenho 7,5 vezes 10 a terceira volts. Olha que curioso. Eu estava com 11,2 volts, baixou para 7,5 vezes 10 a terceira volts, né? Porque a distância aumentou. Então, o potencial vai diminuindo com a distância. Ele é inversamente proporcional à distância. Vou guardar os valores aqui para poder fazer a diferença. Ó. Então, a diferença de potencial entre P e S é o potencial em S menos o potencial em P. Eu faço a diferença aqui. Como o segundo termo é maior do que o primeiro, a diferença vai dar negativo, né? Então, o potencial de P para S diminui. Note aqui em cima, ó como a gente falando, a gente explica essa ideia do potencial. A diferença do potencial de P para S é igual ao potencial final, que é Vs, menos o potencial inicial, que é Vp. Então, você tendo atenção a como escrever os índices, né? Aí não tem confusão. É sempre final menos inicial. Aqui a diferença então dá negativo. Isso quer dizer que eu estou me afastando da carga positiva. O potencial está diminuindo. C pede a variação de energia potencial. Quando essa carga aqui, quando uma carga aqui, deveria ser uma carga aqui de 1,5 nanocoulombs, sai de P para S. Deixa eu consertar isso aqui, para não parecer que é a carga fonte. Aqui é uma cargazinha pequena que está sendo colocada. Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, quando uma carga Q pequena, 1,5 nanocoulombs, sai de P para S. Aquela cargazinha que eu coloquei extra, tá? Então, eu quero a variação da energia potencial. Acontece o seguinte, ó, a variação da energia potencial, olha a diferença aqui, ó, aqui é campo elétrico em P, então aparece um vetorzinho. Quando eu tenho sem o vetor, é com o P do lado, isso quer dizer que é a energia potencial. Você pode usar também o, né, como sendo energia potencial elétrica, é uma alternativa. Eu quero a energia potencial de P para S, então a carga está primeiro em P e vai para S. Isso vai ser igual a o valor da carga Q multiplicado pela diferença de potencial de P para S. Se eu faço a substituição aqui, a carga Q é 1,5 nanocoulombs, substituído pela diferença de potencial, menos 3,75 vezes a terceira volts. O produto vai dar, então, menos 5,63 vezes 10 a menos 6 joules, ok? Então, uma pequena variação de energia potencial. Ela diminuiu a energia potencial. Quando diminui, isso quer dizer, então, que o trabalho realizado pela força elétrica é espontâneo, né? Então, sempre as coisas vão procurar se movimentar, procurando o potencial mais baixo. Então, de fato, está acontecendo aqui, a gente está vendo como é que isso se dá.
atenção para essa relação aqui. A gente vai usar isso de forma muito frequente, né? Que a variação da energia potencial vai ser o valor da carga que é movimentada de uma posição para outra, vezes a diferença de potencial entre essas duas posições. Essa é a forma mais econômica de pensar essas coisas. É a forma mais simples, não tem nem vetores aí, é tudo escalar, é beleza. Então, ó, o movimento da carga de Q saindo de P para S é espontâneo, é o que a gente vem falando, tá? Muito bem. D pede o seguinte: a velocidade da carga teste, aí eu botei uma massa para ela de 50 microgramas, corresponde a uma poeira pesada aí. Quando essa passa de S, passa por S, né? Muito bem. Então, a gente sabe o seguinte, isso é um teorema do semestre passado, que a energia potencial é toda convertida em energia cinética. Conforme a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. É por isso que existe um sinal aqui, ó. A variação da energia potencial é igual a menos a variação da energia cinética. Então, variação da energia cinética é um meio de mv ao quadrado, né? Então, se você faz a diferença, eu vou ter a diferença. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui rápida. Aqui é S, na verdade. Então, eu tenho o seguinte: a variação de energia cinética é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Né? Então, se eu pego e faço aqui, ó, eu percebo que essa carga tinha uma velocidade nula quando estava em P, foi onde ela foi colocada originalmente, essa parcela aqui é zero, e eu tenho então energia cinética. A energia cinética vai ser igual a 1 meio de m0 vs ao quadrado, e eu posso isolar o vs. Aí a correção preciso fazer aqui também, que aqui é vs. Tá aí, então, ó, isolando o Vs nessa equação, eu vou ter duas vezes a variação de energia cinética sobre m0. Né? Substituindo os valores aqui e já dando conta do sinal, porque eu tenho um negativo aqui, com esse negativo fica positivo, né? Então eu vou ter um valor positivo aqui embaixo. Fazendo essa conta aqui, eu descubro que a velocidade da carga já é 225 metros por segundo. Ela andou 1 centímetro, mas só que como ela é muito pequenininha, ela ganha velocidade muito rápida. Ok? Alguma pergunta nessa questão? Sem perguntas. Tá. Você tentou fazer ela? Não, Hum, porque eu estou começando do começo. entendi. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou é, deixar a sua prova aberta até pelo menos a segunda-feira da semana que vem, viu? Para você ter tempo de trabalhar e evoluir no material. Eu acho que é mais sensato. O que é que você acha? Tá certo. Não, eu não quis. Não, não acho que eu tenho direito, né? Mas De eu acho assim pedir. que a gente tem uma turma pequena. Eu sei que você está meio desmotivado, dá para ver no curso, né? Você está motivadíssima. Provavelmente pelas tarefas que você tem no dia a dia e a vida atribulada que você tem. Você está trabalhando, é mãe, né? Tem toda essa situação. É, e, sinceramente, me parece assim, que não está fácil para ninguém, viu? Eu acho que a gente vai passar por uma situação de muito estresse nos próximos anos, até a coisa melhorar. Mas depois eu tenho uma visão assim muito otimista. Eu posso explicar em outro momento. Acho que a gente passa por uma situação muito ruim, mas depois vai ter um longo período de melhora, né? Então eu tenho um certo entusiasmo por esse que vem esse momento. Mas a gente vai passar aí por umas dificuldades aí durante 1 ou 2 anos, né?
Bora ver. Eu não estou falando porque eu acho, eu tenho simpatia por um governo ou outro. Não, não tem nada a ver com isso. Na verdade, o meu pensamento é mais mundial. São certas forças mundiais que estão se alinhando, eu acho, para dar certo, pastor, né? Muito bem. Então, fica aí acertado, tá? Vou deixar aberto até a segunda-feira, Certo, tá bom, então. tá? Obrigada, Porque eu professor. preciso muito que você consiga colocar no bolso a eletrostática. E se você não sentar e não ler, não estudar, não fazer os apontamentos, a gente vai ter dificuldade com a segunda parte do curso. E aí eu fico meio que, sabe, preocupado. Porque muita coisa sendo construída agora. Muito bem. Tá aí a Sim. velocidade, Uhum. 225 metros, tá? Em P, tá? A força F, tá? Vai ser a carga vezes o campo em P. Então a gente já tinha calculado o campo em P, a gente colocou aqui em cima, tá? Então eu vou ter o campo elétrico multiplicado pela carga, ok? 1,5 vezes 10 a menos 9. Eu não vou fazer essa conta agora não, tá? Mas você pode fazer depois quando você quiser. A força sobre a carga aqui é constante? Bem, ela não é, porque em S, se você repetir a conta, você obter o campo elétrico em S, segue essa receita aqui, mas em vez de botar RP, botar RS, você vai ver que o campo cai. Então, isso quer dizer que a força cai. Então, a força sobre a carga aqui não é constante. Quando ela sai de P para S, ela vai diminuindo. Ok? Aí tem uma pergunta intrigante aqui. O que mudaria nessa questão se Q fosse negativo? Então, é uma coisa assim, você voltar e pensar, e se a carga aqui fosse negativa? Como é que isso tudo muda? Ok? Então, fica aí uma proposta de você rever esse exercício pensando nisso. Alguma pergunta? Não, sem pergunta. Ok. Ok. O potencial de várias cargas. E o que acontece quando você tem várias cargas, tá? Então, o potencial é a soma. Como é escalar, é a soma simples. Então, se tiver duas cargas, por exemplo, uma carga positiva e uma negativa, e você quiser o potencial em um ponto, você soma o potencial da positiva com a negativa. Isso vai dar, então, o valor do potencial no lugar que você quer. Justamente, ó. A gente está falando aqui do potencial elétrico. Então, se eu avalio essa relação para uma carga, avalio para outra carga e somo, vai dar o meu resultado. Então, eu vou ter, ó, o potencial vai ser igual a potencial da carga positiva mais o potencial da carga negativa. Se você fizer isso em um computador e pedir para mostrar o resultado, ele vai mostrar um desenho desse tipo aqui, ó. Esse desenho aqui à direita diz o seguinte, ó, nessa posição aqui tem uma carga positiva, aqui tem uma carga negativa. O potencial é bem alto, perto da carga positiva, e o potencial é muito baixo, perto da carga negativa. Em duas dimensões, ó, porque você tem aqui as linhas, tá, equipotenciais, você pode projetar isso no plano e vai ficar um desenho assim, ó. Tá aqui as linhas de campo em azul, elas saem do positivo e vão para o negativo, e estão aqui as equipotenciais. As equipotenciais são perpendiculares às linhas de campo. Então, como as linhas de campo têm esse formato aqui, a configuração a partir das linhas azuis, se você desenha circunferências sempre mantendo aqui a perpendicularidade, né, em relação ao campo elétrico, então você vai ter essa configuração. É como se eu pegasse essas linhas de nível aqui e projetasse no plano. Então quer dizer o seguinte, quando as linhas equipotenciais estão mais próximas uma da outra, o campo está mais intenso. Quando as linhas equipotenciais estão mais longe uma da outra, o campo está mais fraco. Então, se você pega e mostra um mapa de equipotenciais para uma pessoa, a pessoa vai dizer assim, ah, entendi, se ela souber eletrostática, né? Ela vai dizer, eu entendi como é que é o campo lá. Vê se não percebe o seguinte, ó, se eu imaginar que isso aqui é o topo de uma montanha, isso aqui é o fundo de um vale. Aqui eu estou vendo então como se fossem as linhas, mostrando então o relevo da montanha, isso aqui é mais alto. E quando eu olho lá de cá fixamente, imagino que isso aqui é mais fundo, é como se fosse um túnel, né, descendo cada vez mais profundo. Isso quer dizer o seguinte, que se eu boto uma bolinha em qualquer ponto aqui, ela vai tender a descer, encosta, aí vai descendo, descendo, desce o buraco aqui e vai acabar lá de cá. É esse justamente o tipo de movimento que uma terceira carga teria.
Se eu soltar uma terceira carga aqui, uma carga teste, ela vai ter esse movimento. Ela vai se afastar do positivo e vai ser atraída para o negativo. O legal aqui é que dá até para entender o movimento. Então, por exemplo, se você joga com velocidade a carga nessa posição aqui, ela vai tender a subir aqui, vai começar a cair para a esquerda, passa para cá, vai lá embaixo, dá a volta, é capaz de voltar por aqui e cair no buraco aqui, ó, lentamente, fazendo um redemoinho. Seria o que você imaginaria que uma agude faria. Se você jogar uma agude com força, que ela sobe isso aqui, desce, vai para cá, e aí desce o funil aqui, ó, vai descendo até lá embaixo. Então o potencial é legal porque ele tem toda essa forma de você estar imaginando, tá? Ok. Então, para praticar isso, a gente vai calcular o potencial em duas posições, em A e em B, devido à situação que eu tenho duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2. Então, fala o seguinte, ó, considere duas cargas, uma positiva Q1, isso faz parte do dipolo, e a outra negativa, a outra carga do dipolo. Determine o potencial elétrico em A, determine o potencial elétrico em B, e em seguida determine a DDP entre A e B. Então, qual é a diferença de potencial entre A e B? Lembre que diferença de potencial, como na última questão, vai mostrar para a gente a possibilidade de uma carga sair de A e ir para B espontaneamente, ou não, né? Então, você poderia pensar nisso, né, que a diferença de potencial vai levar a esse tipo de amadurecimento. Vamos tentar fazer isso. Aqui, para você começar a fazer, ó, eu quero que você faça, tá? Então, vamos começar pelo mais simples, tá? Primeiro é entender a questão. Então, de acordo com a questão, você tem aqui, ó, o eixos coordenados e você tem uma carga que está nessa posição e você tem outra carga que está nessa posição. Essa de cá vai ser justamente a carga Q2, né? Estou tentando te mostrar aqui, mas sem mudar a tela. Está aqui, então pronto. Então eu tenho aqui os eixos coordenados, tem uma carga Q2 bem aqui, essa é a Q2, e essa aqui é a carga Q1. Aí tem dois pontos. Tem um ponto A bem aqui e tem um ponto B bem aqui. Muito bem. Então esse aqui é o ponto A. Bora começar com potencial em A. O potencial em A vai ser o potencial em A provocado pela carga Q1 mais o potencial em A provocado pela carga Q2. Então, nesse exercício, aqui é 15 centímetros e aqui, se eu não me engano, é 10 centímetros, tá? E os valores das cargas, como foi dado, é 2 nanocoulombs e 4 nanocoulombs. Então, vou botar aqui, ó, Q1 é igual a 2 nanocoulombs e Q2 é igual ao dobro, 4 nanocoulombs. Então, já tenho as das cargas aqui. Agora, ó, eu quero o potencial em A devido a 1. Como é que isso fica?
Fica assim, o potencial em A devido a 1. Primeira coisa, a carga 1 é positiva? Se é positiva, bota um sinal positivo. Próximo. Como é que se calcula o potencial de uma única carga-fonte? Então, vou perguntar, a carga-fonte é um ponto? É um ponto material? Acontece que sim. Se a resposta for sim, isso quer dizer Coulomb, tá? Então, o potencial de Coulomb, se você olhar naquele quadrado de relações, vai ser o que está no canto direito embaixo. Então, lá fala que vai ser K, Q sobre a distância. Agora, vamos ver. K é uma constante, Q é a carga-fonte. Eu tenho duas cargas-fontes. Mas note que eu estou calculando aqui o potencial devido a 1. Então, vai ser a carga 1. E a distância vai ser a distância entre A e 1, ou entre 1 e A, vai ser essa distância aqui, vai ser 10 centímetros. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 centímetros, não, entre 1 e A vai ser 15 centímetros, né? Então, vai ser de 1 até A. Aí eu posso colocar os valores aqui. O valor de K vai ser 9 vezes 10 a nona. A unidade aqui é Newton, metro quadrado, sobre Coulomb ao quadrado. Isso aqui multiplica a carga Q1, que é 2,0 vezes 10 a nona, e a unidade aqui é coulombs, e pela distância. E se você calcular a distância aqui, ó, de 1 até A, não precisa calcular a leitura, 15 centímetros. Ó. Então você vai ter dividido por 0,15 metros, lembre que esse é metro, né? E aí você pode usar a sua calculadora, eu recomendo, para fazer essa conta. Note aí o seguinte, aqui é menos, tá? Que é nanocoulomb. 10 a nona corta com 10 a menos 9, tá? Então, fazendo aí a multiplicação, eu vou ter 9 vezes 2, que é 18. 18 dividido por 0,15, que vai dar 120 volts. Então, bem ali, você tem 120 volts. Então, aqui eu tenho 120 volts. Devido a quem? A carga Q1. Agora eu tenho que descobrir em A, devido à carga Q2, tem quantos volts? Tente fazer e me dar a resposta, tá? Estou aguardando. Está conseguindo fazer?
Ana? Ana? Tá me ouvindo? Bem, vamos lá então. A gente quer agora o potencial em A devido a 2. Então, o que vai mudar aqui? Eu preciso justamente do potencial em A devido a 2. Então, isso vai ser K vezes a carga Q2, dividido pela distância entre 2 e o ponto A. Substituindo os valores, isso vai dar 9 vezes 10 a nona. Não vou colocar unidade não, porque eu tenho pouco espaço aqui. A carga é 4 vezes 10 a menos 9. E pela distância entre 2 e A. Entre 2 e A. Essa distância é 10 centímetros. Então, dividido por 0,1 metros. E você fazer a conta aqui, lembre que o 10 a nona corta com 10 a menos 9. 9 vezes 4 vai dar justamente 360. 36, né? Dividido por 0,1 vai dar 360 volts. Então, se a gente quer a diferença aqui, então eu vou ter justamente o potencial em A devido a 1, que é 120 volts, menos o potencial em A devido a 2. Então vai dar 360. 120 menos 360 vai dar então menos 240 volts. Lembre o seguinte, que o potencial, a carga, eu não coloquei os sinais não, mas a carga Q2 ela é negativa. Então eu tenho que levar isso em consideração. Foi justamente aquela pergunta, né? Como é que eu levo a questão dos sinais? Essa carga é positiva, essa de cá é negativa. O que quer dizer o seguinte, que o potencial aqui que eu escolhi foi positivo, o potencial escolhido aqui vai ser, bem aqui, vai ser negativo. Então vai dar um menos aqui, que vai dar menos 360. Então, bem aqui, ó, eu tenho 120 menos 360, ou mais menos, se você quiser, né? 120 mais menos 360, que vai dar menos 240 volts. Ok, eu vou passar então para a apresentação, que a gente faz isso lá com todo esse detalhe, tá? Então, só mostrei aqui com a conta para você seguir com mais facilidade. Nós temos a mesma conta, bem aqui. Então, vamos lá. Então, olha como é que eu fiz. O potencial em A vai ser o potencial em A devido a 1, mais o potencial em A devido à carga 2. O potencial em A devido a 1 vai ser igual a K vezes a carga 1
dividido pela distância entre a carga 1 e o ponto A. Isso vai dar, então, 120 volts, como a gente viu no instante. Se você faz a mesma coisa para o ponto A, mas agora devido à carga Q2, o que muda é o valor da carga Q2 e a distância, tá? Colocando os valores, eu vou ter, então, menos 360 volts. Note que aqui a carga Q1 é positiva, então tem um sinal positivo aqui na frente. Q2 é negativo, então tem um sinal negativo. Você escolhe o sinal de acordo com a carga fonte. Então, eu terminei aqui metade da questão, que é determine o potencial em A. Como é que eu faço isso? Eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 120 mais menos 360 volts, que vai dar, então, menos 240 volts. Então, o potencial em A é menos 240 volts. Agora falta o potencial em B, é o que eu vou fazer a seguir. O potencial em B vai ser o potencial em B devido a 1 mais o potencial em B devido a 2. O potencial em B devido a 1 vai ser igual a K, Q1, sobre a distância entre o ponto B e a carga 1. Colocando os valores aí, tá? Eu vou ter 180 volts, potencial em B devido à carga Q1. Muito bem. E o potencial em B devido a 2, eu vou ter agora 2, lembra que é negativo, então eu escolho o potencial negativo, K, Q2, sobre a distância entre carga 2 e B. Colocando os valores, fazendo a conta, eu tenho, então, menos 240 volts. Eu posso, então, substituir aqui em cima, ó, nessa equação. Colocando os valores, vou ter 180 volts mais menos 240 volts, que vai dar, então, menos 60 volts. Eu estou pronto, então, para a última parte. Em seguida, determine a DDP entre A e B. A DDP de A para B vai ser o potencial final, que é o potencial em B, menos o potencial em A. Aí eu coloco os valores. Isso vai dar, então, menos 60 volts, menos 240 volts, vai dar, então, 180 volts de A para B. Então, a diferença potencial é positiva. Ana, você caiu? Foi, prof. Ficou ruim. Na internet o notebook travou tudo ao mesmo tempo. Tá, eu estou resolvendo aquela questão, estou chegando no final, Certo. tá? Aí Tá tá na... bom, eu olho na gravação. Tá, eu não reparei que você tinha caído. Muito bem. Ok. Então aí eu tenho a diferença de potencial de A para B, deu como 180 volts, ou seja, eu calculei o potencial em A, que é o potencial em A devido a 1, mais o potencial em A devido a 2. Isso vai dar, então, 120 volts mais menos 360 volts, porque a carga Q2 é negativa. Fazendo aí a soma, vai dar menos 240 volts. O potencial em B vai ser de duas parcelas também, uma devido à carga Q1 e outra devido à carga Q2, que vai dar, então, 180 volts mais menos 240 volts, que vai dar um resultado, então, de menos 60 volts. Agora eu posso fazer a diferença. Eu pego o potencial em B menos o potencial em A. Porque aqui é de A para B. Então, de A para B é sempre o potencial final menos o inicial. O potencial final é menos 60 volts. A diferença, então, tem um menos aqui. E a segunda parcela é negativa também. Então, negativo com negativo vai dar positivo. Então, meu resultado vai dar 180 volts. Quer dizer que o potencial de A para B, sendo de A indo para B, a diferença potencial é positiva. Isso quer dizer que se eu botar uma carga teste em A, ela nunca vai espontaneamente para B. Ela só vai se eu empurrar. Mas se eu colocar a carga em B, ela desce espontaneamente para A. Então, se uma carga teste Q0 de 10 nanocoulombs é solta em B, com velocidade inicial nula, qual seria a sua velocidade quando chegasse em A?
Imagine que a massa dessa carga teste é 15 microgramas. Então, ó, ela é solta em B e vai para A. Então, isso é um movimento espontâneo. Ela está fazendo justamente a volta. Então, dá para fazer essa conta. Ok? É só pegar a variação da energia cinética e igualar com a variação da energia potencial. Ok. Então, eu vou passar agora para a apresentação de capacitância, tá?